Seja um cristão voluntarioso na obra de Deus. Parte 06, dia 21 de abril de 2005. Mas o crente deseja que seu trabalho seja aceito apenas como um sinal de sua gratidão ao seu Salvador, que já o salvou. Alguém pode pensar racionalmente que tão pouco pode ser aceito em suas mãos pelo preço da salvação, quanto pode ser aceito como reconhecimento da salvação recebida. Mas para esclarecer esta questão, considere: 1. Mesmo a aceitação no sentido de santificação não é por causa do trabalho em si, nem por causa do trabalhador, mas por amor de Cristo e por meio de sua intercessão. E isso fica claro desde a necessidade da intercessão de Cristo para a aceitação de nossas obras. E essa intercessão, sendo uma súplica do mérito de sua própria obediência e morte. Colossenses 3,17, Apocalipse 7,14 e Apocalipse 8,3. E pelo mesmo mérito de Cristo, que primeiro o próprio crente e então suas obras imperfeitas são aceitas por Deus. 2. A pecaminosidade e as imperfeições que acompanham as obras do crente não são nem podem ser aceitas. Deus está descontente e irado com a escolha do pecado que se apega às melhores performances do crente, e ele nunca está tão satisfeito com o bem deles, a ponto de aceitar o mal também. Sim, ele pode escrever sua indignação contra isso quando estiver satisfeito com a substância da obra. 3. A principal das obras aceitas é boa, por mais pecaminosidade que a acompanhe. Quanto a isso, é ordenado por sua forma, procede de um princípio correto, o amor de Deus é feito com fé e para a glória de Deus. E esta é a obra do próprio Espírito de Deus no crente. As fraquezas que a acompanham procedem do próprio crente, e as obras que são boas em geral, Deus não as rejeitará, pelas enfermidades que as acompanham. Quanto às obras, mesmo de crentes que não são tão boas em geral, elas não são aceitas. 4. Cristo separa a parte preciosa da vida e oferece a primeira perfumada com seu mérito ao Pai para aceitação. Hebreus 10, 21, 22, Apocalipse 8, 3. Em cada sacrifício havia duas coisas muito diferentes: a carne e a pele e o esterco. O primeiro veio ao altar, o último nunca. Assim, Cristo separa nos deveres de um crente o que é de seu próprio espírito, e o que é do próprio crente põe de lado. Isso é e apresenta isso a seu Pai. Isso foi representado vivamente na queima do incenso, onde o fogo foi aceso. A parte mais fina subiu em chamas e fumaça em direção ao céu, e a parte grosseira, as cinzas, ficou. E um sacerdote veio e as levou em um prato de ouro. Assim é o caso aqui. A parte mais sutil, no serviço dos santos, aquela que é feita pela assistência do Espírito e pela fé, sobe ao céu para aceitação. E as cinzas restantes são levadas, em virtude da promessa gratuita. Ezequiel 36, 25. Sim, por último, o Pai então aceita a parte preciosa por causa do Filho, e pela mesma causa perdoa a culpa da parte vil, as enfermidades que a acompanham. Apocalipse 8, 4, Salmo 141, 2. Os deveres aceitos passam por duas mãos. Primeiro a do crente, depois a de Cristo. Suas orações são ditas primeiro na terra por eles mesmos, depois são repetidas no céu pelo mediador. E apenas da segunda mão, é apenas na repetição que eles são aceitos. 1 Reis 8, 32. E na segunda mão,
e na repetição eles não são tão volumosos, mas melhores. 2. A seguir, darei as razões do ponto que deve ser nossa principal preocupação em nossas obras, que elas sejam aceitas por Deus. Por quê? 1. Como Deus é a causa primeira, Ele é o fim principal de todas as coisas. Romanos 11. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Então, como somos suas criaturas, nosso objetivo principal em todos os nossos deveres deve ser agradá-lo, como todas as águas que vêm do mar voltam a ele. Este era o dever de Adão no pacto das obras. Tão certo quanto ele não teria outro Deus, como no primeiro mandamento, embora ele ganhasse vida por suas obras, o que não somos e, portanto, certamente é muito mais nosso. 2. Nossos deveres são uma questão de gratidão. Nós a devemos a Deus, não apenas em termos de justiça, mas de gratidão, pelos benefícios recebidos, criação, preservação e redenção. Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão da casa. Estamos em dívida com ele e não podemos pagar, mas apenas reconhecer por pequenos sinais. Oséias 14, 2. Se devêssemos oferecer a um semelhante um sinal de nossa obrigação para com ele, a primeira pergunta é: o que posso dar que será mais aceitável para ele? Quanto mais deveria ser a primeira pergunta: o que posso dar que seja mais aceitável a Deus? 3. Deus olha principalmente para o coração com o qual o dever é cumprido e sabe se ele o cumpre ou não. 1 Crônicas 28, 9. Embora o servo faça o bem, ainda assim, se ele não leva em consideração o prazer de seu mestre no que faz, é descomprometido. E o que quer que os homens façam? Se não fosse o objetivo principal agradar a Deus, é provocação. Nossos objetivos podem estar ocultos aos homens, mas eles estão abertos a Deus, quanto nossas ações abertas. 4. Por último, é um ingrediente necessário em uma boa obra, de modo que uma boa obra não pode ser boa sem ela. 1 Coríntios 10, 31. Pois tal obra é apontada erradamente quanto ao seu fim. Zacarias 7, 5. Amém. Tem continuação. Louvado seja o Deus eterno. Amém.